Fala galerinha, beleza? Estamos de volta em mais um vídeo do meu canal aí do professor Dalmo Azevedo e eu quero dar um início aqui a uma nova playlist também no nosso canal. A gente já tem uma playlist de atualização legislativa, né, que eu comento ali leis, alterações, emendas interessantes que estão surgindo com o tempo e que obviamente são importantes para o nosso estudo para concursos públicos. E eu quero inaugurar aqui uma playlist que eu vou chamar de atualizações judiciárias ou atualizações jurídicas, né? Judiciárias fica dentro do poder. Por que eu quero trabalhar aqui? O que eu quero trabalhar aqui? A ideia é trazer para você súmulas, julgamentos, interpretações novas que forem apresentadas pelos tribunais superiores ou pelos tribunais em si, né, jurisprudências, que sejam importantes para você entender para a sua prova. Eu também não vou trazer qualquer julgamento com STJ, STF, TJ do Rio. Não vou ficar também focando em qualquer coisa. Só para aquilo que realmente me chama a atenção, a ponto de ser algo importante para comentar com você. Uma súmula nova que pode ser cobrada no concurso, né? Um entendimento aí que alterou e que a banca, que tem muita banca hoje muito esperta, né, pode usar isso contra você. Lembrando que, obviamente, todos esses esquemas que eu comento aqui, todas essas atualizações que eu trago, elas são válidas para qualquer concurso público que você faça, exame da ordem, magistratura, não me importa. Então não me preocupo com o nível. Ah, vai ser nível médio. Não, isso aqui é para qualquer tipo de concurso, né? Se caiu um assunto tal ali, aquela atualização vai servir para você. E para inaugurar essa nova playlist, eu quero trazer para você um julgado agora, recente, salvo engano, maio de 2019, eu vou mostrar para você depois, a gente confirma, para falar sobre responsabilidade extracontratual do Estado. Um assunto que a gente está muito acostumado a chamar de responsabilidade civil do Estado, mas que com o tempo tem sido alterado esse nome, até por uma questão de lógica, né? Ali a gente tem muitas coisas dentro, né? O Estado ele não é responsável apenas civilmente pelos danos causados, ele também pode ser responsabilizado administrativamente, outras coisas mais. A gente vai falar disso à frente, mas isso aqui é só uma atualização, então eu não vou trabalhar com você responsabilidade civil, por favor, tá? Isso daí é um assunto que eu preciso que você entenda. Mas dentro da responsabilidade extracontratual do Estado, que você encontra no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, você aprende aquele esqueminha básico, né? Qualquer pessoa de direito público ou de direito privado que seja uma prestadora de serviço público, que através dos seus agentes cause um dano a terceiros, essa pessoa é responsável diretamente pelos danos causados. Para responsabilidade aqui no caso civil. Então, eventual reparação de dano, pagamento de indenização, tá? A ideia se você sofre um dano, você é terceiro, lembrando que o STF já falou, né, terceiro, usuário ou não de serviço público, não me importa. Você sofre um dano causado por um agente, prestando um serviço público em nome do Estado, o Estado é responsável. Você não vai entrar com uma ação contra o agente, você entra com uma ação contra o Estado. E essa ação vai gerar uma indenização, uma reparação de dano, que depois o Estado pode, através de uma ação regressiva, buscar o agente público. Por que eu estou falando sobre isso? Como eu te falei, eu não vou te dar uma aula de responsabilidade. Tem no nosso curso de Direito Administrativo, a gente vai trabalhar esse assunto aí, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas, infelizmente, não é o ponto. Eu quero trabalhar essa atualização que a gente teve aqui. Porque, assim, quando você tem uma ação cometida por um agente público, você não pode esquecer de dois dispositivos importantes. Primeiro, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, eu sei, mas os estatutos estaduais e municipais costumam seguir isso. O agente público, ele, quando comete um ato, ele pode ser responsabilizado civil, administrativa e penalmente. Você nunca pode esquecer que você sempre tem que trabalhar essa tríade. O cara pode ter uma ação civil, que vai gerar uma reparação de dano, uma indenização, uma ação penal, que pode gerar até a prisão do cara, e vai ter uma ação administrativa que pode gerar ali uma advertência, uma suspensão, quem sabe até uma demissão do cargo. Uma multa, né? Aonde eu quero chegar aqui com você? No caso de servidores públicos, que não é muito o nosso foco de trabalhar, a gente reconhece essa tríade, essa possibilidade de propositura de diversas ações em várias esferas. Mas no caso das pessoas jurídicas também. Então, assim, eu vou trabalhar com você aqui, eu vou jogar aqui na tela, na verdade no quadro você vai ver, alguns dispositivos que eu preciso para a gente poder montar, e eu vou te contar uma história para te explicar por que eu estou trabalhando esse assunto hoje. Vamos para a tela. Olha o que ele fala aqui no artigo 225 da Constituição, que é lá na parte de meio ambiente, tá? No seu parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar dano causado. Volta para cá. O que eu estou querendo dizer para você? Observa aqui, eu estou já direcionando o nosso trabalho.
Quando você fala em responsabilidade civil do Estado, pode ser por qualquer tipo de dano causado, dano nuclear, ambiental, dano físico, moral, não importa. Eu quero objetivamente falar sobre o dano ambiental. Por isso que eu trouxe o artigo 225 para você. Ele reconhece que o agente público ou a pessoa jurídica também podem, por dano ambiental, responder nas 3 esferas. Observa o que ele fala: penal, administrativa, sem afastar a possibilidade de uma reparação civil. E aqui é que entra o detalhe. Quando você estuda o artigo 37, parágrafo 6º, você aprende o seguinte: a responsabilidade civil do Estado, né, extracontratual do Estado, ela é majoritariamente objetiva. O que significa isso? Significa que você não precisa demonstrar dolo ou culpa do agente, basta você mostrar a conduta, né, seja ela uma omissão ou um ato efetivo, o dano e o nexo causal. Né? Um exemplo que eu gosto sempre de dar é o seguinte: você está atravessando a rua, vem um ônibus, né, da prefeitura desesperado e atropela você. Eu não preciso mostrar que o cara ultrapassou o sinal vermelho, que o motorista estava embriagado, não importa. O que importa é: houve a conduta? Houve. Né? O cara me atropelou. Quem era o prestador de serviço? Era um agente público da prefeitura. Então, peraí, uma pessoa jurídica de direito público. Né? Houve a conduta? Houve o dano? Houve. Tem nexo causal? Teve. Porque eu só sofri o dano por conta daquela conduta. Acabou. Ah, mas o motorista não estava bêbado, ele não quis, o freio não funcionou, dane-se. Dolo ou culpa não é problema meu. A responsabilidade civil, ela sempre é objetiva. Aí depois que a prefeitura me indeniza, a prefeitura pode buscar o agente público, só que aí já numa reparação subjetiva, dentro do direito civil. Ou seja, ele vai ter que demonstrar dolo ou culpa do agente. É o finalzinho do parágrafo 6º do artigo 37. Eu não trouxe ele aqui porque, como eu te disse, eu preciso que você já saiba desse assunto para a gente poder aprofundar bem no que eu quero trabalhar com você aqui. Até aqui tá de boa? Tá. A questão é, e no caso de dano ambiental? Porque a Constituição fala, eu posso aplicar as 3, penal, administrativo e civil. Qual que é a subjetiva, qual que é a objetiva, como é que funciona? E aí é que a gente precisa buscar alguns dispositivos. Nós temos a Lei 6983 de 81, que é conhecida como a Política Nacional de Desenvolvimento do Meio Ambiente ou simplesmente Política Nacional do Meio Ambiente. Eu queria trazer para você o artigo 14 dela. O artigo 14 vai falar da possibilidade de punição administrativa e tal, só que, deixa eu colocar na tela para você. Olha o parágrafo 1º. Sem obstar a aplicação de penalidade prevista nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Para aqui, volta. O que você enxerga disso? Eu acabei de perceber que quando você fala em reparação civil no dano ambiental, a responsabilidade é objetiva. Pô, mas você já sabe isso, né? Porque quando você estuda responsabilidade civil, você aprende que existe a teoria do risco administrativo, que é a regra, e a teoria do risco integral, que é a que a gente aplica aqui. Lembra? No caso de danos ambientais, a responsabilidade civil do Estado sempre será objetiva, independe de dolo ou culpa, não tem como excluir responsabilidade, é integralmente dele. Só que o artigo 14 no caput, eu não trouxe ele para você, mas ele vai mostrar que no caso de penalidade administrativa, e quem sabe até penal, eu preciso demonstrar dolo ou culpa. Então a gente passa a entender que é subjetivo. E aqui entra finalmente, desculpa enrolar pra cacete, mas eu tenho que te dar o background pra gente poder chegar aqui. O que aconteceu? Em 2005, no ano de 2005, a companhia Ipiranga, Companhia de Petróleo Ipiranga, ela contratou os serviços de uma terceirizada, de uma empresa terceirizada, e essa empresa ela tinha a seguinte função: fazer o transporte, tá, de quase 70 mil litros de óleo diesel entre os municípios de Itaboraí e Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Um grande abraço, aliás, ao povo do Rio, que eu tanto amo, que eu nasci lá, desenvolvi lá, e só não vou morrer lá, pelo menos eu acho. Durante esse transporte, o que aconteceu foi que houve um descarrilamento. E com isso, esse óleo diesel foi parar na Baía de Guanabara e acabou atingindo uma área de preservação ambiental do município de Guapimirim, também lá no Rio de Janeiro. Óbvio, né? O que está passando no Rio de Janeiro só pode ser no Rio de Janeiro. Aliás, Guapimirim, grande Guapimirim, eu morava em Magé, do ladinho ali, né? Conheço muito bem o povo de lá, pessoal, muito gente boa. Aí, o que aconteceu? A Secretaria do Meio Ambiente de Guapimirim aplicou uma multa de, salvo engano, foram 5 milhões de reais contra a Ipiranga. Olha a história. A Ipiranga, ela contratou o serviço de uma empresa e essa empresa é que fez a cagada, teve o descarrilamento e causou ali o dano ambiental.
Só que, o que a prefeitura, através da sua secretaria de Guapimirim fez? Aplicou uma multa à Ipiranga. Porque ela partiu do princípio seguinte: a contratante é a responsável por tudo, não me importa. Ela é a responsável direta, responsabilidade objetiva, não vou nem demonstrar dolo ou culpa, foi ela que contratou. Depois ela se vira numa ação regressiva contra a prestadora de serviço. E, obviamente, a Ipiranga recorreu dessa multa. Em 2015, 10 anos depois, o STJ deu um entendimento favorável à prefeitura de Guapimirim, dizendo o seguinte: realmente tem que pagar, porque a responsabilidade é objetiva e blá blá blá, não tô nem aí. Ocorre que agora em 2019, de novo o STJ, um novo julgamento, acabou pacificando um entendimento, porque houve ali um embargo de divergência que foi oferecido, né, porque houve julgamento de câmeras é foda, né? De turmas do STJ diferentes sobre o mesmo assunto, e houve uma pacificação do entendimento, e é ela que eu quero mostrar para você. Deixa eu te mostrar qual foi o entendimento proferido e eu te explico a história melhor. Vamos lá para a tela de novo, tá? A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Olha que ponto importante. A aplicação de penalidade administrativa não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil para reparação de danos causados, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo e com demonstração do nexo causal entre conduta e dano. Assim, a responsabilidade civil ambiental é objetiva. Atenção, responsabilidade civil ambiental é objetiva, porém a administrativa é subjetiva. Tá aqui, ó, STJ, primeira sessão, o embargos em divergência do recurso especial, número aqui, tá? O relator, o ministro Mauro Campbell Marques, julgado no dia 8 de maio de 2019, saiu no informativo 650 do STJ. Pronto, é aqui que eu queria chegar. Qual foi o entendimento pacificado? E eu preciso que você leve isso para a prova, pelo amor de Deus. Quando você pensa em dano ambiental, você que está estudando responsabilidade civil do Estado pra cacete, responsabilidade extracontratual do Estado, quando aparece dano ambiental, você já pensa, é o objetivo. Toma cuidado. Você precisa fazer uma diferenciação na sua cabeça. A responsabilidade por dano ambiental, ela é administrativa ou civil? Ou seja, o cometedor do dano, ele vai ter que reparar o dano através do pagamento de uma indenização aos terceiros, às famílias, sei lá, às empresas que foram prejudicadas, ou foi aplicada uma multa, uma penalidade administrativa, uma suspensão de contrato, sei lá, a essa empresa. Você se perguntando isso, você identifica a responsabilidade. Porque se a empresa está sofrendo uma sanção administrativa, obviamente é a responsabilidade administrativa ambiental. Se a empresa está tendo que reparar o dano, a responsabilidade é civil ambiental. E aqui entra qual é a pacificação. Resolver o seu problema, eu preciso que você entenda isso. Eu vou botar na tela de novo. A responsabilidade, aqui no final, tá? A responsabilidade, deixa eu botar aqui na tela para ficar melhor. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva. Leva isso para a prova, toma cuidado, porque quando você estuda a teoria do risco integral, você fica na cabeça, dano ambiental é objetivo, dano ambiental é objetivo. Sim, mas eu preciso ver qual responsabilidade decorre do dano ambiental. Se o dano ambiental resultou numa indenização, responsabilidade civil objetiva. Não preciso demonstrar dolo ou culpa, basta apontar para a pessoa jurídica responsável. Aí sim, a Ipiranga deveria responder, que foi o entendimento de 2015. Né? Quando a Ipiranga recorreu, o STJ falou assim, não, tem que pagar a multa sim, porque você é responsável, você que contratou, o problema é teu. Em 2019, o julgamento novo, que foi o que pacificou e que se resolveu o problema, falou-se o seguinte, não, como a responsabilidade aqui não é civil, porque não é reparação de dano, é pagamento de multa administrativa, eu preciso apontar para o realmente cometedor do ato, a subjetividade. E quem cometeu o ato? Foi a transportadora, não foi a Ipiranga. A Ipiranga ela se defendeu dizendo, ela é terceiro. Quer dizer, desculpa, eu sou terceiro. Ela é a prestadora. Então quem se ferrou fui eu, não foi ela. Percebe? Então não sou eu que tenho que pagar, quem tem que pagar é ela. E foi isso que o entendimento prevaleceu. Então, por favor, a ideia é, o que pacificou-se? A responsabilidade administrativa, ela ainda é subjetiva. Então eu preciso demonstrar o verdadeiro cometedor do ato e demonstrar dolo ou culpa do agente.
Porque no caso ali, se a secretaria não conseguir demonstrar que houve dolo ou culpa da transportadora, nem a Ipiranga, nem a transportadora vão pagar a multa administrativa. A reparação de dano ambiental civil é outro papo. Você entendeu? Desculpa se eu fui muito prolixo ou enrolado, mas eu queria muito explicar bem isso aqui. Toma cuidado na questão. Observa o que o enunciado quer. Você quer reparar um dano ou você quer que a empresa perceba se ela vai ter que pagar a multa administrativa ou se ela vai sofrer uma suspensão contratual ou se ela deve sofrer advertência. Se for uma ação administrativa, a responsabilidade é subjetiva. Eu preciso mostrar quem é o real cometedor e demonstrar dolo ou culpa, além da conduta e do dano, e fazendo o nexo causal. Se for uma responsabilidade meramente indenizatória, no caso de dano ambiental, teoria do risco integral. A teoria da culpabilidade vai para o subjetivo. Tá? Então aqui não há por que mostrar dolo ou culpa, não precisa ser o verdadeiro cometedor, mas tem que ser a pessoa jurídica de direito público que presta serviço público. Ou a de direito privado, melhor dizendo, né, que presta serviço público, que é o caso aqui. Beleza? E, obviamente, no penal é subjetivo, não tem conversa. Tá? Nunca no penal, nunca será objetiva. Beleza? E é isso, eu espero que eu tenha conseguido demonstrar para você com clareza esse assunto. Qualquer dúvida, manda aí umas mensagens para nós e a gente conversa. Valeu? Um abraço.